Antes eu quero abrir com o Kim Rafael. Kim, num tweet, Cristiano Zanin tomou posse lá no Supremo Tribunal Federal. O novo ministro ocupa a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, mas me parece que o ponto alto de toda a fala, quando a gente fala do Zanin, é que ele foi o advogado do Lula na Operação Lava Jato. Ele não vai ficar na segunda turma, que avalia todas as coisas da Lava Jato. Foi feito lá um arranjo no STF para não haver constrangimentos, ele fica na primeira turma. Se a gente quer resolver esse problema, tem que cortar o mal pela raiz. Ou seja, a prerrogativa do presidente da República é indicar alguém de forma política, não técnica. Técnica, quem decide é a sabatina no Senado, mas pelo nível da sabatina no Senado, é absolutamente inviável colocar alguém naquele Senado para ser sabatinado. Então, nesse quesito aqui, eu acho que tem que cortar o mal pela raiz. Tirando isso, o Zanin é um defensor de direitos fundamentais. Isso ele provou, mesmo advogando por Lula, qualquer outra pessoa. Né? Ele é bem pautado nesses princípios e se ele buscar realmente continuar defendendo esses princípios fundamentais, como o devido processo legal, direito realmente da pessoa, enfim, de todo o trâmite processual, acho que ele será um bom ministro nesse sentido. Espero que lá ele não vira casaca. Pamelazinha, você fala sobre a posse do Zanin. Paulo, já falei sobre o que eu penso aí da nomeação do Zanin. Eu penso que passa aí a questão da nomeação política e vai para pessoal, por N fatores. Mas, ficando no tweet, eu só queria saber se o Gilmar Mendes chorou de novo, se ele precisou tomar aguinha, se ele soluçou de emoção. É isso que eu queria saber. Professor Jorge? Não, né? O Paulo, aqui pegar a história do STF, né? Vamos lá, Itamar Franco vai indicar um amigo, Maurício Correia. O amigo. O Fernando Henrique indica, se não estou enganado, 3 ministros para o Supremo. Um deles, também, amigo que havia quebrado essa questão da fidelidade partidária, o Nelson Jobim. É uma anedota, uma história. Olha, se eu ganho a eleição, eu vou te levar para o Supremo. Essa é a história que conta, inclusive, o próprio Nelson Jobim. E o inelegível indicou um terrivelmente evangélico, dito por ele, e o outro, o Nunes, um sujeito, aspas, conheço ele há um tempo, já tomou muita tubaína comigo. Calma, Pamela. Tubaína comigo. Então, o presidente escolheu um cara que é terrivelmente evangélico, agora há pouco, outro... Não, calma. E um outro que tomou muita tubaína. Então, quando você vê a história do Supremo, você vê que as indicações têm um caráter político. Calma, nunca houve na história desse país. Pessoa física. Professor, nunca houve. Calma. Não, estou garantindo a palavra. Conclui, professor. Não, eu quero concluir. Vai, então as indicações têm um fundo, primeiro, político, e tem um segundo, que são os requisitos previstos na Constituição. Se cumpre os dois, indicado e veja, aprovado, inclusive com o voto do possível quase ex-senador Sérgio Moro. Professor, é que nunca antes na história desse país nós tivemos um presidente que passou pelo que o Lula passou e ele indica o advogado que o defendeu nessa causa. Pessoal, olha, Paulo, perfeito, eu entendo isso. Agora, então, vamos ver a história do presidente. Calma, você fez um contraponto. Deixa ele fazer o contraponto. Mas ainda não te dei a palavra. Então, nunca antes na história desse país... Nunca antes na história desse país... Não, quem controla a narrativa controla o jogo, professor. Nesse caso, sou eu mesmo. Deixa eu continuar. Nunca antes na história desse país tivemos uma história tão escabrosa quanto a Lava Jato. E aí, é indicado justamente... Todas as decisões da 13ª vara anuladas, né, Paulo? Fernando Tupan, só vez. Não. Escabroso é o resultado final da Lava Jato. Paulo Caetano, tá cortado, realmente isso foi uma indicação política. E vai ser muito difícil, por exemplo, o Zanin ter capacidade de discernir entre o bem e o mal quando nós tratarmos de Lula e deputados e senadores e políticos de esquerda. Infelizmente, ele teria que ser, em qualquer ação que envolva, não apenas a Lava Jato, mas qualquer coisa relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes da direita, assim como eu vejo também algumas pessoas aqui em Curitiba que tiveram relação com os advogados de Lula e que estão lá no STF. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aí com a nossa nação e apresentar realmente um país diferente. Eu não vou falar nada do Zanin agora, da capacidade dele, que ele tem capacidade,
mas se realmente ele vai se entregar de corpo e alma, como acontece com Alexandre de Moraes. Nós temos que pensar o seguinte: o Brasil tem que ser julgado conforme a ideologia do juiz. Não importa se ele é de esquerda ou se é de direita. O que ele não pode é cair naquela arapuca, Paulo Caetano, de inventar teorias como fizeram com o Deltan Dallagnol, uma coisa bastante escabrosa, e também querem fazer isso para o Sérgio Moro por ter sido o juiz que assinou o mandado de prisão contra o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Caetano, é contigo.